Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muita alegria que mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Nós estamos estudando nessa semana a lição de número 2 do primeiro trimestre de 2018. Uma salvação grandiosa. A salvação grandiosa trazida através de Jesus Cristo, porque Jesus, ele é grandioso. Porque Jesus é grande e a salvação é ele. Ele é a salvação para a humanidade. E aqueles que o recebem têm salvação para a sua alma, têm perdão para os seus pecados. Aqueles que o recebem têm paz para a sua vida. Então, ele é a salvação grandiosa que está em nosso meio. Ele é o Deus conosco. Ele quer salvar a alma do homem. Ele quer dar para o homem a felicidade, a alegria, a paz de viver eternamente no céu. A leitura diária de segunda-feira, Jesus deu testemunho de uma tão grande salvação. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Então, ele próprio deu testemunho de si, porque ele é a salvação. No Evangelho de João, nós encontramos uma série de testemunhos que Jesus dá de si mesmo. Ele disse também em João 6,35, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então ele é o pão, ele é o alimento para a alma do homem. Ele é também a água que sacia a sede que o homem tem para alcançar a paz, para alcançar a alegria, para alcançar paz no seu viver. Ele é o pão da vida, mas ele é também a água que sacia a sede do homem. Em João 8,12, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Quem segue a Jesus, pelo contrário, terá a luz da vida. Então todo aquele que segue esta salvação, ele não anda em trevas. Todo aquele que segue a Cristo, todo aquele que serve a Jesus Cristo, ele tem a luz da vida em seu coração, em sua vida. Ele reflete a salvação, ele expressa a salvação através de tudo aquilo que faz. Deus o abençoa. Em João 10,9 ele disse: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Então, no Evangelho de João, nós temos uma série de testemunhos de Jesus falando de si mesmo, porque ele é a salvação. Ainda em João 10,11, ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Em João 11,25, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida,
e ninguém vem, porque Ele é a salvação. Ele é Deus. E Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se o homem quiser salvação, é necessário receber Jesus na sua vida. É necessário concordar com as palavras de Jesus. É necessário andar pelo caminho de Jesus. É necessário viver as verdades que Jesus ensinou, porque é através dele que o homem chega a Deus. Não é através de um santo qualquer feito de barro, feito de madeira, feito de pedra. Não, é através de Jesus, porque Jesus está vivo. Também em João 15:1 ele disse, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Então Jesus, ele é a grande salvação. Jesus é a grandiosa salvação. E ele quer salvar a sua alma, perdoar o seu pecado e dar a você o direito da vida eterna. Veja que a salvação, ela se revelou a muitos na Bíblia Sagrada e se revela até hoje. Mas aqui temos dois exemplos que são bem conhecidos de nós. Ele se revelou à mulher samaritana e também se revelando a Pilatos. Quando a mulher samaritana disse a Jesus, eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Olha a resposta de Jesus para a mulher samaritana. Ele disse, eu o sou, eu que falo contigo. Ele disse para a mulher, ele se revela à mulher samaritana, eu sou o Messias, eu sou o Cristo e eu anuncio todas as coisas. E a mulher samaritana, ela creu nas palavras de Jesus, deixou ali um cântaro à beira do poço de Jacó, foi até a cidade de Samaria e começou a anunciar que Jesus era o Cristo, dizendo, vinde ver de um homem que tem dito tudo quanto tenho feito, porventura este não é o Cristo? E também muitos em Samaria creram nas palavras da mulher samaritana e desceram para ouvir Jesus. E Jesus pregou ali as boas novas de salvação, pregou a grandiosa salvação para aquelas pessoas. E quando Jesus quis ir embora, todos diziam, fica mais conosco. E Jesus ainda ficou por 2 dias com os samaritanos, falando a palavra de Deus. E depois, já alguns diziam à mulher samaritana, já não é mais pelo que você disse para nós, mas agora nós temos ouvido o que ele tem falado sobre a salvação, crendo que Jesus Cristo, ele é a salvação grandiosa. Também, quando Pilatos perguntou a Jesus, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci. Jesus está dizendo, eu nasci para ser rei. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Depois, logo em seguida, Pilatos vai perguntar o que é a verdade, mas ele não espera a resposta de Jesus. Simplesmente,
Pilatos vira as costas e sai, para não ouvir a verdade que Jesus tinha para lhe dar. Quantas pessoas hoje também viram as costas para Jesus e não querem ouvir a verdade da salvação. Não quer ouvir sobre a salvação, não quer a salvação, rejeitam a salvação. E por isso, para estes que não querem a salvação, o castigo já lhe está reservado. Porque Jesus Cristo disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Em João 3,18 ele ainda disse: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho não verá a vida. Não verá a vida. Aquele que não crê no Filho será condenado. Portanto, receba a salvação. O homem deve aceitar Jesus. Quando ele recebe Jesus, ele recebe salvação para a sua vida. Ele recebe perdão para os seus pecados. Ele recebe a vida eterna. Na leitura de terça-feira, o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, e no versículo de número 3, ele disse assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Veja que a igreja primitiva deu testemunho da salvação, porque eles receberam a salvação, porque eles ouviram a salvação, porque eles aceitaram a grandiosa salvação para a sua vida. Nos dias de hoje, também devemos ser exemplos, devemos devemos acatar este exemplo da igreja primitiva, porque nós também ouvimos a salvação, recebemos a salvação. E veja que a igreja primitiva também, ele diz assim, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Você ouviu falar da salvação, recebeu a salvação, tem salvação, então confirme aos seus colegas de trabalho esta salvação. Confirme aos seus parentes esta salvação. Confirme aos seus amigos, confirme às pessoas a salvação. E muitos vão receber a salvação. É claro que outros vão rejeitar, mas muitos receberão a salvação que vem do Senhor. Jesus Cristo deu à sua igreja esta responsabilidade, uma missão específica em cumprimento do seu plano. Quando Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, Jesus deu para a igreja uma missão, uma tarefa. Agora, esta missão da igreja é para o cumprimento do plano de Deus. Então você quer que o plano de Deus, que os propósitos de Deus sejam cumpridos na vida do ser humano nesta terra, anuncie a salvação. Agora, o que isso implica? Alguns por entender mal o plano global de Deus, não compreendem o que a igreja está fazendo, porque não entendem a salvação.
são naturais, não compreende o que é salvação. E se não compreende o que é salvação, não entende a missão da igreja, não entende o trabalho da igreja, e por isso criticam a igreja, por isso procuram denegrir a imagem da igreja na face da terra, porque não compreendem o plano de Deus para a salvação do homem. Qual é a missão específica da igreja? Jesus Cristo deu à sua igreja a responsabilidade dessa tarefa. A missão da igreja é pregar o evangelho do reino de Deus e também fazer discípulos em todo o mundo, ensinando-lhes exatamente o que Jesus ensinou. Então, veja que a missão da igreja é pregar o evangelho de Deus, fazer outros discípulos para que também continue pregando o evangelho de Deus. E para fazer discípulos é preciso ensinar o que Jesus exatamente ensinou. Há muitos que estão inovando, criando ideias humanas e ensinando as pessoas. Há muitos que estão torcendo as sagradas escrituras e ensinando os seus pensamentos, ensinando as suas ideias, pregando achismos na igreja. Não, pregue exatamente o que Jesus ensinou. Deixe de achismos, deixe de pregar os seus pensamentos, pregar as suas ideias. Estude a Bíblia e pregue, ensine o que Jesus exatamente ensinou para nós ensinarmos. Pedro pregou e ensinou o que Jesus ensinou. Paulo pregou e ensinou o que Jesus ensinou. Tiago pregou e ensinou o que Jesus ensinou. Filipe pregou e ensinou o que Jesus ensinou. E nós também, nos dias de hoje, devemos assim fazer, pregar e ensinar exatamente o que Jesus ensinou. A igreja primitiva, então, ela iniciou o testemunho desta salvação. A missão da igreja continua, ela não cessou. Quando os primeiros discípulos morreram, não parou. A igreja continuou pregando, continuou dando testemunho. Os discípulos morreram, depois outros morreram, e assim a igreja continua pregando até hoje. E muitos que já pregaram também já morreram. E nós que estamos pregando hoje, também um dia morreremos, mas cremos que vão ficar aqui uma outra geração que continuará anunciando o evangelho, pregando a palavra de Deus até a volta de Cristo. No início, a obra dos apóstolos passou a cada geração do povo de Deus. Jesus prometeu estar com os seus seguidores. Jesus prometeu estar com os seus seguidores enquanto eles realizam essa obra. Então, estar com os seus seguidores, estar com aqueles que o seguem, com aqueles que pregam, com aqueles que ensinam, com aqueles que estão em comunhão com ele, fazendo a sua obra, é promessa de Jesus. Em Marcos 16 e 20, depois dele enviar a igreja, ele disse: estarei convosco. Marcos, ele registrou na Bíblia Sagrada, no versículo 20,
que o Senhor cooperava com os discípulos, cooperava com os apóstolos, com os sinais que o seguiam. Em Mateus capítulo 28, também lá está dizendo que Jesus também disse: estarei convosco todos os dias. Então, Jesus, ele fez esta promessa de sempre estar com os seus seguidores. Jesus prometeu estar com eles. A finalidade, qual a finalidade a qual Deus enviou Jesus? Que a finalidade Deus enviou Jesus para as pessoas no mundo? Primeiro, para lhes abrir os olhos. Os olhos dos homens estão vendo trevas, estão vendo escuridão, mas Jesus quer abrir os olhos desses homens. Abrir os olhos desses homens é tirar esses homens da escuridão, tirar eles das trevas e convertê-los à luz e do poder de Satanás a Deus. Então essa é a finalidade, e Jesus veio para isso, e nós também pregamos isso, que os homens devem sair do pecado e voltar-se para Cristo, que o homem deve deixar de fazer as obras satânicas e começar a fazer as obras de Deus, a fim de que recebam também a remissão dos seus pecados, a herança entre os que são santificados pela fé em Cristo. Então, quando os homens recebem a salvação, recebem a remissão do seu pecado e também recebem uma herança entre os que são santificados por Cristo. Então, receba Cristo na sua vida, receba a salvação, receba perdão, para que você receba a vida eterna. O trabalho da igreja vai continuar até Jesus voltar. Não sabemos se é hoje, se é amanhã, se é agora, se é daqui a 50, 100 anos, mas Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja. Paulo disse: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos capítulo 1 e o versículo de número 16. Não se envergonhe do evangelho. Demonstre na sua vida, demonstre no seu falar, expresse na sua vida diária o evangelho de Cristo. O evangelho é a mensagem de Deus. O evangelho é a salvação trazida para a humanidade, começando com a sua igreja. Porque a igreja tem esta responsabilidade de trazer a salvação a todos aqueles que ainda não têm Jesus. A igreja tem esta responsabilidade de levar a vida eterna, de levar perdão, de levar a paz, de levar a alegria a todos aqueles que ainda não receberam a grandiosa salvação em suas vidas. A igreja cumpre sua missão trazendo salvação ao mundo. É assim que a igreja cumpre a sua missão, trazendo salvação à face desta terra. Jesus, em Mateus 16 e 18, ele disse: eu edificarei a minha igreja. A igreja que Jesus edificou foi a que ele enviou. Em Marcos 16 e 15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. A igreja que Jesus edificou, a igreja que Jesus enviou, é a igreja que iniciou pregando o evangelho a todos os homens. E até hoje a igreja continua pregando. É a igreja
que Jesus edificou e continua a edificar. Louvado seja o nome de Jesus. A igreja cumpre esta missão. A igreja ergue-se como luz do mundo. Ela também, a igreja é a casa. A igreja é a família de Deus. A igreja é a mãe que nutre os filhos de Deus. A igreja é uma mãe. A igreja é maravilhosa. A igreja de Jesus é gloriosa. Ela alimenta os filhos de Deus. Ela guarda os filhos de Deus. Ela dá carinho aos filhos de Deus. Ela consola os filhos de Deus. A igreja é a casa, é a família de Deus. Ela atua como a coluna. A igreja também é a firmeza da verdade em um mundo espiritualmente confuso. Graças a Deus que no mundo inteiro a igreja continua cumprindo a sua tarefa como luz desse mundo, como o sal desta terra, como a porta que se abre para a salvação dos homens. A igreja continua alimentando o povo com o pão da vida, que é Jesus Cristo. A igreja, ela continua fazendo a sua obra. A igreja, ela é maravilhosa neste mundo confuso, neste mundo perturbado, neste mundo cheio de confusões, de pensamentos, de teorias, de filosofias, mas a igreja continua porque Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer, não vão vencer a igreja. E assim como Jesus falou, continua, porque Jesus, ele está com a igreja. Jesus vive com a igreja. Jesus está onde a igreja está. Jesus está onde a igreja vai. Jesus vai também. Onde a igreja está, Jesus está também. Onde a igreja vai, o que a igreja fala, Jesus apoia, porque é a sua igreja. Você pertence à igreja de Jesus? Você é a igreja de Jesus? Glorificado seja o nome do Senhor. Então veja que a igreja trabalha com a ajuda do Espírito Santo. Sem a ajuda do Espírito Santo, a igreja não consegue cumprir a sua missão evangelística ou evangelizadora. Então, a igreja trabalha com a ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Também o Espírito Santo, veja que o Espírito Santo também realiza a sua missão com a ajuda da igreja. Porque se não fosse a igreja, o Espírito Santo também não conseguiria cumprir a sua missão. A missão do Espírito Santo, convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado, ela é feita porque a igreja prega, porque a igreja anuncia, porque a igreja dá bom testemunho, porque a igreja de Jesus anuncia Jesus, e o Espírito Santo então cumpre com a sua missão. Louvado seja o nome do Senhor. Na leitura diária de quarta-feira, o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 7 e no versículo 9, vamos ler. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Vemos, porém, coroado de glória e de honra
coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão, por causa da morte, para que pela graça de Deus provaste a morte por todos. Então, a salvação do homem tornou-se necessária a humanização do Redentor. Para que o homem viesse e pudesse a ser salvo, foi necessário que o Filho de Deus viesse a essa terra, se humanizasse, tornasse também o Filho do homem. Porque Jesus foi homem, mas não pecou. E só um homem que não pecasse poderia ser o sacrifício por todos os homens. Como todos os homens estavam em pecado, então Jesus nasceu. Deus se encarnou e veio até o homem. E assim morreu pelos pecados do homem, porque ele foi sem pecado, então pôde tirar o pecado do homem. Veja que Deus se fez homem para cumprir o seu plano de salvar a humanidade. É certo que, sendo ele Deus, poderia salvar o homem sem precisar vir à terra e se encarnar. Mas sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecados. Deus se fez homem para salvar o homem, porque era necessário que fosse derramado sangue. Veja que no Antigo Testamento, os homens, quando pecavam, levavam até o sacerdote um animal. Daquele animal era derramado o sangue, e por aquele sangue, o homem pecador com a mão, colocava a mão sobre o animal, o sangue derramado daquele animal, então encobria o pecado do pecador, e ele saía com o seu pecado encoberto. Isto estava apontando para Cristo, não que morresse para que o pecado fosse encoberto, mas Jesus morreu pelos pecadores, não foi para encobrir pecado, mas para tirar o pecado do homem. Deus também se tornou homem para mostrar que nos entende e tem um caminho melhor para nós. Veja que ele viveu, ele sofreu como todos nós, mas ele não pecou. Jesus venceu o pecado e pode hoje nos ajudar também a vencer o pecado. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículos 17, aí o versículo 18. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Ou seja, Deus se tornou homem para entender o próprio homem. E ele entendeu. E se ele entendeu, ele te entende, ele me entende. Ele te conhece e ele me conhece. Ele sabe das suas necessidades, mas também sabe das minhas, porque ele passou por tudo isso. E nós passamos sabendo e tendo a certeza que Deus conhece e sabe das nossas necessidades. Aí você pode dizer, então eu não preciso orar, porque Deus já sabe. Você precisa orar para que você tenha comunhão com Ele. Você precisa orar
porque você precisa falar com o seu Pai. Você precisa orar, porque você precisa manter um relacionamento com Deus Todo-Poderoso, conversar com Ele, falar com Ele, explicar para Ele, falar tudo para Ele, porque Ele pode te ajudar. O preço do pecado é a morte e a separação de Deus. Esse é o preço do pecado, a morte e a separação de Deus. A única forma de pagar pelos pecados é pela morte. Mas como Deus nos ama, Ele permitiu que quem estava arrependido usasse um substituto. No Antigo Testamento, como eu já disse, foi usado um animal inocente. Esse animal inocente, ele morreria no lugar do homem. E então, já o homem não morreria, porque o animal morreria em seu lugar como sacrifício pelo seu pecado. Veja que no Antigo Testamento há vários textos que mostram a importância de oferecer um sacrifício de sangue. Esse sacrifício de sangue, ele simbolizava o perdão de pecados. Para isso eram oferecidos animais sem manchas ou defeitos, que eram sacrificados, pagando assim o pecado dos homens e também apontando para Cristo, porque o Antigo Testamento é uma preparação para o Novo Testamento. O Antigo Testamento preparava a antiga aliança, preparava a nova aliança, fazendo assim. Veja que eles eram oferecidos animais para que o homem não morresse, mas o homem deveria morrer. Por quê? Porque o preço do pecado é a morte e a separação de Deus. Mas o sangue de animais era um sacrifício imperfeito, porque apenas encobria o pecado do homem, que não podia tirar todos os pecados permanentemente. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículos de 1 a 4, por isso Deus se tornou homem para fazer sacrifício perfeito, porque Jesus foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele foi perfeito. Ele não tinha mancha, ele não tinha pecados, ele sofreu, ele não murmurou, ele aceitou, ele concordou, ele disse: para isso eu vim ao mundo. Deus se tornou homem para um sacrifício perfeito. Quando Cristo veio à terra, ele veio substituir esses sacrifícios, porque lá, na antiga aliança, era apenas uma preparação, estava apenas simbolizando. Mas Jesus, ele substituiu todos aqueles sacrifícios. Ele é o sacrifício único e vivo. Veio apaziguar a ira de Deus sobre os homens. Portanto, nada que o homem fizesse satisfazia a ira de Deus. Seu sangue inocente foi derramado em troca da liberdade de outra vida. Jesus derramou o seu sangue e deu ao homem uma nova vida, uma vida em Cristo, uma vida nele. Ele também veio à terra na pessoa do seu Filho, Jesus, por amor ao homem. Então, Deus veio à terra na pessoa do Filho. Isso ele veio porque amou o homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o homem de tal maneira, que deu
o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O homem por si só não poderia ter acesso a Deus. O homem por si só não poderia ter os seus pecados perdoados. O pecado criou uma barreira entre Deus e o homem, e só Deus poderia quebrar essa barreira. Só Deus poderia destruir essa barreira. Deus se fez homem e pagou o preço por nossos pecados. Rasgou o véu que separava o homem de Deus. E agora o homem pode entrar no lugar santíssimo e falar diretamente com Deus, porque o véu que separava agora não separa mais. O véu que criava a barreira agora não cria mais, porque foi rasgado, foi tirado, e o homem pode conversar com Deus diretamente através de Jesus Cristo. Então, Deus se fez homem para pagar o preço por nossos pecados. Deus veio à terra para salvar o homem. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Na leitura de quinta-feira, o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14, disse: e, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, a eficácia da salvação, ela é demonstrada na vitória sobre o diabo. Quando o pecado entrou no mundo, causou uma enorme separação entre o ser humano e Deus, porque ele conseguiu levar o homem a pecar contra Deus e separou então o homem de Deus. O pecado provoca essa morte. O pecado separa o homem de Deus. Então ele provoca essa morte e nos deixou perdido. Deixou o homem perdido e sem esperança. Para resolver a nossa grande perdição, Deus apresentou então uma grande salvação. Ele enviou o seu Filho para resgatar e dar vida eterna para todo aquele que crê nele. Crê em Jesus. Todo aquele que crê em Jesus, então, ele se livra da condenação eterna para viver a vida eterna com Deus. Deus o Pai enviou Jesus o Filho para nos salvar. O diabo é nosso inimigo. Ele foi criado por Deus e se rebelou para o mal. O diabo quer ser adorado. Embora seja menor que Deus e só faça o mal, o diabo quer ser adorado. Veja que há homens hoje que também querem ser adorados, assim como Deus foi. Os homens querem ser adorados, querem ser reverenciados. O diabo quer nos destruir. Ele usa todo tipo de mentira, todo tipo de engano para nos prender ao pecado. Então ele usa o engano, ele usa a mentira para prender o homem ao pecado e levá-lo com ele para o lago de fogo, onde o homem há de viver separado de Deus eternamente. Para o diabo, isto já está profetizado, já está selado.
Agora ele quer levar alguns com ele. Deus não tem o lago de fogo, não tem o inferno para os humanos, mas para o diabo. Mas muitos vão com ele, porque são enganados por ele, porque caem nas suas ciladas, porque aceitam as suas promessas, porque recebem aquilo que ele fala, concorda com o diabo e está vivendo com ele. Então ele acusa, ele fere, ele traz tentação, o diabo finge ser bom, o diabo promete vantagens, mas no fim ele destrói. O diabo quer destruir tudo que Deus criou. Deus te criou, então ele quer te destruir. Tudo aquilo que Deus criou, que Deus fez, o diabo quer destruir. Quando Jesus ressuscitou, Jesus venceu o diabo. Quem aceita Jesus como seu Salvador pode resistir ao diabo e viver livre do seu poder. O diabo sabe disso e ele fica furioso por isso, ele tenta nos destruir, tenta nos acabar, ele tenta nos derrotar, ele tenta nos derrubar. Mas nós somos aqueles que são fiéis a Jesus, que são fiéis a Deus, têm a proteção de Deus, estão guardados por Deus, estão protegidos por Deus. Jesus nos protege, ele é mais forte do que o diabo, ele venceu a morte, ele venceu o diabo. Em breve, o Deus da paz, disse Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 16, o versículo 20. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Jesus venceu o diabo para sempre. A leitura diária de sexta-feira, o escritor aos Hebreus no capítulo 2, o versículo 15, ele disse: e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. A eficácia da salvação é demonstrada no triunfo sobre a morte. Com Jesus você não precisa ter medo da morte. Quantas pessoas têm medo da morte? Sabe por que tem medo da morte? Porque não são libertas do pecado. Quem tem medo da morte é porque não estão libertos do pecado, não estão livres do pecado. O medo da morte supõe destruição ou castigo por causa do pecado. Para quem ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, é normal ter o medo da morte. Porque depois da morte, depois que morrer, haverá um julgamento e o pecador será castigado. Jesus, no coração do homem, tira o medo da morte, porque Jesus está no seu coração. E onde Jesus está, não tem medo, não há medo. Onde Jesus está, não há medo, porque Jesus está ali, tirando o medo e colocando convicção de vida eterna. Mas se você é salvo, glória a Deus. Isso significa que Jesus já pagou o preço do pecado. A morte já não é motivo de medo, porque a morte, ela é a entrada para a vida eterna daqueles que têm os seus pecados perdoados, que são livres do pecado. Jesus transformou a morte em vitória. A morte, para um crente, é vitória sobre o mundo. A morte, para um crente, é vitória sobre o mundo, porque há de viver com Deus
eternamente. Então Jesus transformou a morte em vitória. Agora, quando morremos, sabemos que vamos para o céu, onde não há mais tristeza, onde não há mais sofrimento. Nós vamos estar sempre juntos de Deus. Lá não tem sofrimentos mais, então vale a pena nós sofrermos aqui. Vale a pena nós lutarmos aqui, vencermos as tentações, desapegarmos deste mundo pecaminoso e vivemos para Deus, porque teremos e viveremos eternamente com o Senhor. Então, o pecado, ele provoca medo da morte. Se você tem medo da morte, peça a Deus que lhe dê a alegria da salvação. Se você tem medo da morte, diga: Senhor, eu tenho medo da morte. Me livra do pecado. Eu quero alegria, eu quero salvação, eu quero coragem para enfrentar a morte quando ela chegar para mim. Porque o homem não foi feito para a semente. Qualquer momento há de chegar a morte para cada um de nós. E nós precisamos estar encorajados, estarmos preparados para vencer a morte, assim como Jesus venceu. Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será condenado, ou não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. João 5:24. Quem crê em Jesus está livre da condenação eterna. Hebreus 2:18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Então a eficácia da salvação é demonstrada também na vitória sobre as tentações. As Escrituras nos dizem que todos nós enfrentamos tentações. Primeira carta de Paulo 10:13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 10:13. Não sobreveio tentação que não fosse humana. Assim ficamos encorajados, por muitas vezes nos sentimos como se sofrêssemos sozinhos e os outros não sofrem tentações. A Bíblia nos diz que Cristo também foi tentado, porque não... Hebreus 4:15 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas ele foi sem pecado. Jesus também foi tentado. Então, as tentações, elas são humanas. Deus não tenta ninguém. Mas o homem é quem provoca essas tentações. De onde vêm essas tentações, por exemplo? Primeiro de tudo, elas não vêm de Deus, embora Deus permita, mas não vêm de Deus. Tiago 1:13 diz: ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. As tentações, elas vêm de Satanás. Tiago 1:14 diz que a tentação pode também se originar em nós. O versículo 14 diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, veja bem, quando você pensa, pensa o que não se deve pensar, você aloja nos seus pensamentos, armazena no seu cérebro aquilo que não deve ser armazenado. Quando você vai com os seus pés voluntariamente a lugares que não se deve ir,
Quando você toma decisões, quando você toma atitudes baseadas nos seus próprios desejos, e muitas outras coisas levam você a ser tentado, a sofrer as tentações. Então, o que você deve fazer? Obedeça a Deus e resista maus pensamentos. Resista o quê? Ir a lugares que você não deve ir. Resista o quê? Tomar decisões e atitudes baseadas em seus desejos. Resista a carne, resista a cobiça, resista aos desejos, resista ao apego às coisas que não são de Deus. Resista o diabo e obedeça à voz do Espírito Santo, se você ainda tiver ele. Se não tiver, peça: Espírito Santo, eu quero o Senhor na minha vida. Quando vencemos as tentações, amados e queridos irmãos, quando nós vencemos as tentações, nós glorificamos a Deus. Quando nós vencemos as tentações, nós nos fortalecemos em Cristo. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, e dentro dessas aflições, é claro que estão as aflições sofridas por causa das tentações. Ele nos animou a vencê-las. Ele disse: tem bom ânimo, você pode vencer problemas, você pode vencer dificuldades, você pode vencer as adversidades, e você pode também vencer as tentações. Não importa de onde as tentações vêm, precisamos vigiar em cada área da nossa vida para não sermos vencidos. Qual a área da sua vida que você tem mais dificuldade? Qual a área da sua vida que você tem mais dificuldade de vencê-las? Então guarde com a palavra, guarde com o jejum, tampe com a oração, e o Senhor vai te dar a vitória, porque o diabo está ao derredor. Se você abrir uma brecha, ele entra, destrói a sua vida e acaba com você. Então, Jesus, ele está sempre conosco, porque ele é o Emanuel. Ele é o Deus que está conosco. Ele é o Deus conosco. Paulo, escrevendo aos Romanos 8,37, ele disse: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quando vencemos as tentações, nós demonstramos salvação. Quando você vence tentações, quando você vence problemas, quando você vence dificuldades, quando você vence perseguições e provações, quando você vence o diabo, você diz para o mundo que você tem salvação. Você expressa a salvação vencendo as tentações. Que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos guardar dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, no nosso falar, no nosso agir, nas nossas atitudes, possamos ter sempre a grandiosa salvação. Quem é a grandiosa salvação? Jesus, ele é a grandiosa salvação para a nossa vida. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais uma leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.